Boa tarde, pessoal. Faz tempo que eu venho prometendo uma aula de neurotransmissores e hoje eu decidi fazer essa aula para chegar quase na parte final de sinapse, que falta falar um pouquinho dos neurotransmissores e depois a gente falar um pouquinho do controle após a liberação do neurotransmissor, né? Como é que se dá esse controle em termos de degradação e de controle bioquímico, certo? A aula que eu vou dar agora, com certeza não contempla, né? Sem sombra de dúvidas, ela não contempla tudo que se pode falar sobre neurotransmissores. Porque para falar de neurotransmissores, você pode ter uma abordagem que é bioquímica e você se preocupar, por exemplo, com a fórmula química, com as vias biosintéticas, com o controle das enzimas que fazem essa síntese, etc, etc. Você pode se preocupar com o foco de em quais locais esses neurotransmissores são produzidos e quais as funções principais desses neurotransmissores. Você pode focar farmacologicamente em que tipo de receptor eles agem, como bloquear o receptor, qual é o efeito pós a ligação. Então, existe uma infinidade de formas de abordar neurotransmissores. E, obviamente, nós não temos condições aqui de explorar todas elas. Nem eu tenho conhecimento para tudo isso. Mas nós vamos falar de neurotransmissor dentro daquele contexto que a gente vinha falando, que era o contexto da comunicação dentro do sistema nervoso. E aí nós estávamos falando que a principal forma de comunicação é a sinapse química, que nessa sinapse química nós temos a produção, armazenamento e liberação do neurotransmissor, que esse é um evento normalmente regulado, né, porque ele ocorre a cada potencial de ação, quando o potencial de ação atinge o terminal axonal do neurônio, provocando então um influxo, uma entrada de cálcio, ativando a maquinaria exocitótica e resultando na liberação então do neurotransmissor. Então nós vamos falar desse neurotransmissor desse ponto de vista. Quem é essa substância? Basicamente citar alguns exemplos e falar um pouco delas para a gente ter uma noção de quando fala assim, tal substância é um neurotransmissor e a gente poder então ter um melhor entendimento geral do que é um neurotransmissor. Então é mais nesse sentido que eu vou falar, tá? A primeira coisa que eu acho que a gente precisa abordar para falar de neurotransmissor é tentar entender de fato o que é um neurotransmissor. Então, nesse sentido, assim, não existe uma definição única que eu possa dizer assim, olha, esse é o conceito de neurotransmissor. Não dá para fazer isso, por quê? Porque a ciência vem revelando uma infinidade de substâncias que podem ter função de neurotransmissor, né? Mas, de um modo geral, como é que nós poderíamos dizer, olha, isso aqui é um neurotransmissor, não é um hormônio ou não é um fármaco, é um neurotransmissor. Beleza, vamos tentar traçar pelo menos algumas características gerais. Então, eu posso dizer assim, o neurotransmissor é algo que é produzido no neurônio, né, em algum local do neurônio, que normalmente é estocado no neurônio, frequentemente lá no terminal axonal, naquelas vesículas. É uma substância que, quando liberada, né, durante o potencial de ação, ela é liberada, ela se espalha na fenda e ela principalmente causa um efeito na célula seguinte. Pode ser o neurônio seguinte, pode ser uma outra célula, tá? Então, o neurotransmissor é algo que é produzido pelo neurônio, armazenado pelo neurônio, frequentemente lá no terminal axonal, nas vesículas sinápticas, é liberado de uma maneira regulada, frequentemente pelo potencial de ação, e pós sua liberação, ele se liga a um receptor lá na célula seguinte e desencadeia um evento que eu posso identificar. Então, basicamente, isso caracteriza um neurotransmissor. Além disso, normalmente os neurotransmissores têm vias específicas de regulação da sua síntese, da sua degradação da fenda sináptica e da sua ação, tá? Muitas vezes, na fisiologia, principalmente na neurofisiologia, usa-se os termos assim, esta é uma via colinérgica, esta é uma via adrenérgica, essa é uma via serotoninérgica e assim sucessivamente. O nome dessas vias implica no principal neurotransmissor que é usado naquela comunicação para aquele determinado evento, tá? Por quê? Porque durante muitos anos
nós tínhamos a noção de que cada neurônio tinha lá no seu terminal axonal um neurotransmissor, um único tipo de substância neurotransmissora. Hoje, nós sabemos que um neurônio pode ter mais de um tipo de substância com ação neurotransmissora no terminal. Mas, de um modo geral, realmente, normalmente, um neurotransmissor é o principal daquele neurônio. Por isso, muitas vezes eu consigo dizer que na via tal predomina a ação da acetilcolina. E eu digo assim, a via é colinérgica, porque esses neurônios se comunicam principalmente com a acetilcolina e ela é o responsável pelo aquele evento final. Se eu bloquear aquele evento, isso não vai mais acontecer. Então, de um modo geral, apesar de hoje nós sabermos que o neurônio pode armazenar na sua vesícula mais de um tipo de neurotransmissor, o que é mais frequente? O neurônio, de fato, ter um neurotransmissor principal que é produzido em maior quantidade e que é responsável pelo efeito principal na célula seguinte, certo? Tendo isso, vamos falar daquelas coisas mais frequentes, tendo em mente que nós não falaremos tudo que existe, porque existe muito mais do que isso, tá? Então, eu fiz assim um quadro bem básico, onde eu tentei aqui salientar, digamos assim, os principais neurotransmissores, aqueles que mais aparecem nos livros, aqueles que mais se fala em fisiologia. Então, um deles, que é inclusive colocado separadamente, que é muito comum no sistema nervoso central e periférico, é a acetilcolina, que normalmente nós usamos a sigla ACH para falar da acetilcolina. Então, quando uma via neural predomina a liberação de acetilcolina e ela é o responsável principal pelos efeitos daquela via, a gente diz assim, a via é colinérgica. Então, o termo colinérgico vem da palavra acetilcolina, tá? Então, a acetilcolina é uma categoria de neurotransmissor bastante frequente. Exemplos de sinapses que têm acetilcolina bem frequentes, a junção neuromuscular. O neurônio motor que controla o músculo, as células do nosso músculo esquelético, ele usa a acetilcolina como principal mediador. Então, a contração muscular que a gente observa é resultado de uma ação da acetilcolina liberada por neurônios motores sobre as células musculares, tá? A acetilcolina existe em várias regiões do sistema nervoso central. Ela também é envolvida com controles de memória, com controles de emoções. Então, a acetilcolina é um mediador muito comum nas vias neurais. É um dos neurotransmissores produzidos em maior quantidade no nosso encéfalo. E o que nós sabemos da acetilcolina, se eu não estou enganada, foi o primeiro neurotransmissor a ser descoberto e a ser nominado, tá? Se eu não me engano, ele foi descoberto numa sinapse entre neurônios do sistema nervoso autônomo e o coração, através do nervo vago, tá? O nervo vago são neurônios do sistema nervoso autônomo, subdivisão parasimpática, e usa acetilcolina. A acetilcolina também regula o ritmo cardíaco, né? no músculo cardíaco. E esse estudo que descobriu o controle da acetilcolina sobre o coração levou à descoberta da acetilcolina e do primeiro neurotransmissor. É bem interessante essa história, quem quiser procurar e ler, acho que é bem legal de saber, tá? A acetilcolina é, portanto, um dos neurotransmissores mais estudados. Ela deriva bioquimicamente do acetil-CoA mais colina. Então, como é que eu faço acetilcolina? Eu pego o acetil-CoA, aí vocês têm que lembrar lá da bioquímica, o acetil-CoA, que é um produto das vias bioquímicas, junto com a colina e faço a acetilcolina, tá? A acetilcolina, o que nós sabemos da sua ação farmacologicamente, né, de maneira bem simples, é que ela age em duas categorias principais de receptores. São receptores de membrana, né? Nós temos os receptores nicotínicos, que são do tipo ionotrópico, receptor e canal iônico ao mesmo tempo. Se você não lembra desse conceito, assista a minha aula de receptores, tá? Então, os receptores nicotínicos são receptores para acetilcolina e são receptores do tipo ionotrópico, receptor e canal iônico ao mesmo tempo. Esse tipo de receptor está lá na placa motora, ele que regula a ação da acetilcolina na membrana da célula muscular esquelética.
Nós temos, até o presente momento, receptores nicotínicos do subtipo 1 e 2. Isso é uma classificação da farmacologia, tá? Então, se vocês quiserem detalhes sobre os receptores, eu aconselho ler livros de farmacologia para saber certinho o subtipo de receptor e diferença de mecanismo de ação. Mas, basicamente, receptores nicotínicos são receptores para acetilcolina e são receptores do tipo ionotrópico. Receptor porque reconhece a acetilcolina e é um canal iônico ao mesmo tempo, tá? Nós temos uma categoria de receptores para acetilcolina chamada muscarínicos. Esses receptores muscarínicos, até o presente momento, são classificados em 5 subtipos, de M1 a M5. Esses receptores são frequentemente acoplados à proteína G. Lembra da proteína G? Então, receptores muscarínicos são receptores metabotrópicos, que são acoplados à proteína G e envolvem cascatas de sinalização para desenvolver os seus efeitos. Né? Esses receptores muscarínicos existem em grande quantidade em diferentes áreas cerebrais, estão envolvidas em várias atividades, como aprendizagem, memória, emoções, lá no sistema nervoso central. Tá? Os receptores muscarínicos também existem no coração e eles são responsáveis pelos efeitos cardíacos do sistema nervoso autônomo sobre o coração via receptores muscarínicos. Tá? Depois nós temos uma categoria que agrupa vários tipos de neurotransmissores, chamados de aminas biogênicas. Essas aminas biogênicas, elas são agrupadas porque elas têm uma origem de via biosintética muito comum, então elas têm na sua constituição estrutural elementos bioquímicos que são comuns e elas tendem a ter partes da via compartilhada da síntese, tá? Então elas são reunidas como aminas biogênicas e inclui aí quem? A adrenalina e a noradrenalina. Essas duas nós conhecemos como as catecolaminas, tá? Então quando nós falamos das catecolaminas, nós estamos falando na adrenalina e da noradrenalina. Aqui uma coisa importante, no sistema nervoso, como neurotransmissor, é mais frequente a noradrenalina, tá? Então, a noradrenalina é mais frequente como neurotransmissor nas sinapses, tá? A noradrenalina. A adrenalina, ela até pode ser usada como neurotransmissor por neurônios, mas isso é bem menos frequente. A adrenalina, ela é produzida principalmente numa glândula que fica acima dos rins, a glândula adrenal. Essa glândula adrenal tem uma região central que nós chamamos medula da glândula adrenal. Lá se produz 80% de adrenalina. Então, quando a gente sofre uma emoção forte, que o nosso coração dispara, né? Por exemplo, quando você sofre um susto ou quando você vai num brinquedo, né? Que tem muita emoção, e você diz assim, subiu a minha adrenalina. De fato, a sua adrenalina deve estar alta. E ela foi liberada principalmente da medula da glândula adrenal. A adrenalina tem muitos efeitos cardíacos, tá? E aumenta a frequência, aumenta os batimentos cardíacos. Por isso, ela causa essa sensação, né? Fisiológica. Mas em termos de neurotransmissor, os neurônios, principalmente no sistema nervoso, usam mais a noradrenalina, tá? Essas duas juntas, então, são as catecolaminas. Adrenalina, noradrenalina, catecolaminas. Eu falar adrenalina ou epinefrina, estou falando da mesma substância. Eu falar noradrenalina ou norepinefrina, mesma substância, tá? Então, se você vê o nome epinefrina, ele equivale à adrenalina. Se você vê o nome norepinefrina, ele equivale à noradrenalina, tá? É a mesma substância que tem nomes diferentes por questões históricas, tá, também da sua descoberta. A adrenalina e a noradrenalina, elas agem em receptores do subtipo alfa e beta adrenérgicos. Então, quando a gente ouve falar que tem receptor alfa e beta adrenérgicos, pode ter certeza que está agindo a adrenalina ou a noradrenalina ou ambas, tá? Esses receptores alfa e beta adrenérgicos, existem subtipos também na farmacologia e eles são frequentemente acoplados à proteína G. Então, os efeitos dos receptores alfa e beta adrenérgicos são receptores de membrana, tá? E são receptores que normalmente estão acoplados à proteína G. Pode ser proteína G estimulatória, inibitória ou acoplada à fosfolipase C, tá? É muito comum, principalmente a noradrenalina, estar envolvida nas vias neurais da emoção, tá?
vias neurais da emoção e a regulação do ritmo sono-vigília pelo nosso encéfalo, tem vias que envolvem neurônios noradrenérgicos, ou seja, neurônios que liberam preferencialmente a noradrenalina, e ela age então em receptores alfa ou beta-adrenérgicos, tá? Nós temos também como aminas biogênicas muito comum a dopamina, tá? A dopamina é um neurotransmissor que é muito envolvido no controle motor. Um exemplo mais clássico, tá? Não é que ela só faça isso. A dopamina, ela age em núcleos motores, principalmente localizados lá nas regiões chamadas núcleos ou gânglios da base. Núcleos da base é mais apropriado. Núcleos da base são conjuntos de neurônios que nós temos distribuídos no sistema nervoso central, e a tarefa desses neurônios, dos núcleos da base, são regular o controle motor. De uma maneira bem simples, ajudar você a refinar o movimento, a fazer um movimento, né, de membros, principalmente mãos e pés, mais fino, mais preciso, mais delicado, tá? Mais orientado, digamos assim. A dopamina é um neurotransmissor importantíssimo nessa tarefa. Ela, numa região chamada substância negra, né, que é uma região do nosso encéfalo, existe muita liberação de dopamina, e ela participa via receptores do tipo D1 e D2 do controle fino motor, da regulação motora fina, principalmente mãos e pés. E é por isso que ali problemas com produção de dopamina têm envolvida com doenças de tremor, como é o caso do mal de Parkinson. Então, o Parkinson é um problema com a dopamina. Os neurônios perdem a capacidade de produzir dopamina em quantidade suficiente, e a pessoa tem dificuldade de manter o seu controle motor por conta de problemas com a ação desse neurotransmissor dopamina, tá? Esse é o exemplo mais clássico. A adrenalina, a noradrenalina e a dopamina, então essas três aqui, elas compartilham uma via biosintética comum, tá? Então, todas elas derivam do mesmo aminoácido, tá? Então, para fazer adrenalina, noradrenalina e dopamina, eu começo com a mesma substância. Esse aminoácido se chama tirosina, tá? Então, para fazer adrenalina, noradrenalina e dopamina, eu começo com um precursor que é comum, que é a tirosina. Então, a tirosina é um aminoácido, ela vai sofrer processos de transformação, e nesses processos enzimáticos primeiro vai virar L-dopa, depois dopamina. Então, a primeira que se forma na via é dopamina. De dopamina eu posso fazer noradrenalina, e de noradrenalina eu posso fazer adrenalina. Tá? Então, tem neurônio que pega o aminoácido tirosina e faz dopamina, e estoca dopamina. Tem neurônio que pega o aminoácido tirosina, faz dopamina e depois faz noradrenalina. Tem situações em que eu pego a tirosina, faço dopamina, noradrenalina e depois adrenalina, tá? Então, esses três tipos de neurotransmissores, eles derivam do mesmo aminoácido, o aminoácido tirosina. Ele é transformado enzimaticamente para produzir ou dopamina, ou noradrenalina, ou adrenalina. Tá? Interessante estudar a via biosintética dessa síntese, né, desses neurotransmissores, porque algumas doenças elas podem envolver problemas na via de síntese, tá? Então, para quem se interessa por mecanismos bioquímicos da síntese, é interessante olhar como que a tirosina se transforma em dopamina, noradrenalina e adrenalina, tá? Conhecer isso foi importante, por exemplo, para fazer um medicamento para o Parkinson, que é a L-dopa. A L-dopa é o primeiro precursor para eu fazer dopamina. Então, se eu der L-dopa, o neurônio vai ter condição de fazer mais dopamina e vai poder restaurar aquela função do controle motor, pelo menos parcialmente. Então, embora eu não esteja falando, conhecer as vias biosintéticas dos neurotransmissores permitiu criar uma lista enorme de fármacos que simulam a ação dos neurotransmissores e que podem corrigir falhas no sistema nervoso central, tá? Nós temos também, como aminas biogênicas, a histamina. A histamina age em receptores do tipo 5-HT, tá? Esses receptores podem ser acoplados à proteína G de diferentes tipos, tá?
A histamina, ela também deriva de um aminoácido chamado histidina. Então, para eu fazer histamina, eu pego o aminoácido histidina e eu faço a histamina. A histamina está envolvida com a regulação também do ciclo sono-vigília. Então, dormir e acordar tem a ver com neurônios produtores de histamina no sistema nervoso central. Fármacos que interferem com a produção de histamina podem causar sonolência por causa disso. Então, como a histamina é um neurotransmissor usado na via do controle do sono-vigília, quando eu uso algum fármaco, por exemplo, os antialérgicos, que interferem com a produção da histamina, eu posso causar sonolência como efeito colateral, tá? Nós temos ainda nessa categoria a serotonina. A serotonina, ela é derivada do aminoácido triptofano. Então, para eu fazer serotonina, eu pego o aminoácido triptofano e transformo. A serotonina age em receptores serotoninérgicos, tá? De diversos subtipos, normalmente acoplados também à proteína G, tá? A serotonina, ela está muito ligada, os exemplos melhores, né? São as ações de emoção. Então, aspectos emocionais de bem-estar, de felicidade, sensação, né, de alegria, tem a ver muito com serotonina, liberada em algumas áreas neurais que regem o controle das emoções. Por isso, muitos fármacos também atuam nessas vias de controle de serotonina, principalmente inibindo a sua recaptação, tá? E nessa categoria entrou mais recentemente a melatonina. A melatonina não é só um neurotransmissor, mas ela também pode atuar como um hormônio liberado pela glândula pineal. Existem vários estudos novos sobre a ação da melatonina. Então, entre elas, regular o sono, afetar, por exemplo, sensibilidade à insulina perifericamente, entre outras ações que envolvem memória e aprendizado. Então, a melatonina, ela é derivada da serotonina. Então, para eu fazer melatonina, eu uso a serotonina, e essa melatonina é uma categoria nova que entrou nas aminas biogênicas, tá? E ela está sendo estudada, novos efeitos dela, mas ela participa também como hormônio, liberado pela glândula pineal, e aí tem a ver com a regulação do sono, e ela regula também processos de sensibilidade à insulina em tecidos periféricos, e ela pode regular aí ações de memória e aprendizagem no sistema nervoso central, tá? Então, aminas biogênicas são todos esses elementos. A adrenalina, a noradrenalina, as catecolaminas, a dopamina, a histamina, a serotonina e a melatonina. Se você procurar a estrutura bioquímica deles, vocês vão ver que tem comum vias não só de biossíntese, como vias estruturais, né? E por isso elas são agrupadas aí nesse grande bloco. Eu tenho uma categoria importante de neurotransmissores em termos de quantidade, que são bastante usados por neurônios, que são os aminoácidos. Então, essa sigla AS que eu botei é a síntese, né, de aminoácidos. São aminoácidos pela sua natureza, tá? Então, nós temos aqui o glutamato. Deixa eu só corrigir aqui, isso aqui é GABA, tá? O glutamato, que é esse primeiro que eu escrevi aí. O GABA e a glicina, tá? Então, glutamato, GABA e glicina são aminoácidos que podem ser estocados e utilizados na comunicação da sinapse química. O glutamato é o principal neurotransmissor excitatório do sistema nervoso, então grande parte das sinapses que causam excitação, quer dizer, que levam à despolarização das outras células, usam o glutamato, tá? O glutamato pode agir em receptores ionotrópicos e pode agir em receptores metabotrópicos, tá? Existem categorias de receptores para glutamato, tá? A categoria NMDA, que é o N-metil-D-aspartato, e tem o receptor glutamatérgico do tipo GLUT-M1 e assim sucessivamente. Então, o glutamato tem receptores ionotrópicos e metabotrópicos. O glutamato é o principal neurotransmissor excitatório, então na maioria das vezes ele causa excitação, tá? E é muito usado em processos de aprendizagem, memória e vias sensoriais. As vias sensitivas, a visão, a audição, a somatosensorial, os neurônios nessas vias frequentemente liberam o glutamato para fazer a comunicação das informações. Então, é um neurotransmissor muito comum e ele é um aminoácido, tá? O GABA
tá? Que é uma sigla, o GABA, de ácido gama-aminobutírico. Ácido gama-aminobutírico é a sigla de GABA. O GABA também é considerado derivado, né, de um aminoácido. O GABA, ele é o principal, junto com a glicina. GABA e glicina, tá? Esses dois aqui são os dois principais aminoácidos com ações neurotransmissoras inibitórias, tá? Então, esses dois aqui, GABA e glicina, agem preferencialmente em sinapses inibitórias. Então, eles causam um efeito de hiperpolarização na célula seguinte, enquanto o glutamato causa um efeito de excitação na célula seguinte, tá? GABA e glicina são muito frequentes, por exemplo, nas sinapses inibitórias na medula espinhal. Na medula espinhal nós temos, por exemplo, atos reflexos. Vamos ver se dá para eu falar alguma coisa para vocês ao longo dessas aulas. Os atos reflexos são aquelas respostas rápidas que nós damos, né? Quando a gente encosta em algo que está quente, por exemplo, e rapidamente a gente recolhe o membro, é uma resposta reflexa. Eu não pensei para fazer isso, eu imediatamente retirei o membro. Essas sinapses inibitórias que envolvem o controle do ato reflexo usam GABA e glicina, então é muito frequente. E também em sinapses inibitórias no sistema nervoso central, quando eu quero inibir uma ação, frequentemente eu vou usar GABA ou glicina, tá? Também existem categorias de receptores aqui, que podem ser metabotrópicos, na maioria das vezes, mas também ionotrópicos para GABA e glicina, tá? Nós temos categorias que foram mais recentemente descobertas e cuja função ainda não são completamente conhecidas, mas que atuam como neurotransmissores, e aí eu vou falar deles. Os peptídeos, as purinas e os gases, tá? Então vamos lá. Eu vou falar primeiro dos gases, tá? Então nós temos o reconhecimento de que alguns neurônios podem levar à liberação de gases, né, gases mesmos que se difundem. Nesse caso existe uma particularidade, como a molécula é um gás, ela não pode ser estocada numa vesícula, porque pela natureza do gás, ele é uma molécula pequena e sem carga, ele escapa às membranas biológicas, incluindo as membranas das vesículas e a membrana do neurônio. Então, nesse caso, aquela regra de ter que estocar não dá para estocar os gases para liberar durante o potencial de ação, não. O que acontece é que quando o neurônio produz esse gás, imediatamente ele é produzido, já se difunde da membrana de quem produziu e já vai agir na célula vizinha. E uma coisa importante é que por se difundir de uma maneira fácil, o gás tende a ter uma ação muito rápida, né, e muito sutil sobre a outra célula, tá? Um efeito que é menos duradouro, digamos assim, do que os demais efeitos, tá? Outra coisa que a gente precisa lembrar é que os gases normalmente não vão agir em receptores, né? Então, você não vai ter um gás se ligando ao receptor e ativando a proteína G, por exemplo, tá? Os gases, quando eles são produzidos e eles são liberados para outras células, eles entram no citoplasma da outra célula, eles atravessam a membrana e vão regular enzimas dentro daquela célula. E aí essas enzimas vão fazer os efeitos, tá? Então, é mais ou menos assim que os gases fazem. Essa foi uma grande descoberta da ação dos gases como neurotransmissores. Os mais conhecidos efeitos de gases são o NO, que é a sigla de óxido nítrico, tá? Então, o óxido nítrico é um tipo de gás produzido. Ele vem do metabolismo do aminoácido arginina. Então, para um neurônio fazer o gás óxido nítrico, ele pega o aminoácido arginina, degrada lá e produz, né, o óxido nítrico. Aí o gás sai do neurônio, vai para a célula seguinte e causa o efeito lá na célula seguinte. Nós temos o CO, que é a sigla de monóxido de carbono. Monóxido de carbono também pode ser produzido e pode ser liberado, né, e pode atuar numa outra célula, tá? Os gases são normalmente usados para comunicações rápidas e locais e participam de uma série de atividades, né, incluindo o controle, por exemplo, o óxido nítrico é muito importante no controle de relaxamento de vasos, né? Então, eu posso usar o óxido nítrico como controle, por exemplo, do grau de contração e relaxamento da parede muscular vascular, tá? A descoberta do óxido nítrico e desse efeito, né, de relaxar, por exemplo, a parede muscular lisa dos vasos,
permitiu a criação do medicamento Viagra, né? O princípio de funcionamento do Viagra envolve a descoberta da ação do óxido nítrico, da capacidade de ele promover nos vasos um relaxamento, e com isso ele promove um maior fluxo de sangue, e no caso da ereção, esse é um processo importante, né? O óxido nítrico tem N funções além dessa, ele atua em neurônios no sistema nervoso central, inclusive nas áreas de memória, tá? Ele age no coração, ele também tem efeitos cardíacos, e é por isso que um efeito colateral do medicamento Viagra é o seu efeito vascular. Então, para quem gosta de estudar a ação do óxido nítrico, é interessante descobrir a sua via de síntese e como é que ele age, porque ele tem amplas ações, não só nos neurônios, mas também ações fisiológicas, vasculares e cardíacas, tá? Nós temos as purinas, que é uma categoria também mais recentemente descoberta. Como purinas, eu vou destacar duas principais. O ATP, adenosina trifosfato, aquilo que é produzido na mitocôndria, e o ADP, que é o seu derivado, né? Lembrem que quando eu quebro o ATP, eu vou tirar um fosfato, que a gente chama de PI, e vou produzir um ADP, adenosina difosfato, adenosina trifosfato. Então, o ADP é derivado do ATP. E o ATP é aquela molécula que é produzida na fosforilação oxidativa lá na mitocôndria, tá? Além deles terem aquele papel clássico que nós já conhecemos lá nas vias biosintéticas, existem alguns neurotransmissores que podem estocar e liberar, tá? Como neurotransmissor, o ADP ou o ATP. Nós chamamos então de purinas, das bases púricas, né, da estrutura bioquímica. E tem receptores para essas substâncias que fazem efeitos diversos sobre o sistema nervoso central e também são usados em comunicações fora do sistema nervoso central, tá? Uma categoria mais nova que vem crescendo de forma bastante acentuada são os peptídeos, tá? Aqui eu vou só apagar um pouco para a gente trabalhar um pouquinho melhor esses exemplos dos peptídeos, porque os peptídeos é uma categoria que vem crescendo, então a gente conhece uma lista já enorme de peptídeos que tem função neurotransmissora, tá? Quando isso acontece, primeiro, vamos fazer um parênteses. Peptídeos são pequenas sequências de aminoácidos, tá? Quando a gente usa o termo proteína, normalmente a gente está falando de um número maior de aminoácidos. Lembre que toda proteína é uma cadeia de aminoácidos. Então, quando eu falo em proteínas, normalmente eu estou falando de estruturas que têm bastante aminoácidos. Sei lá, 50, 100, 500, 1000 aminoácidos. Então, eu estou falando de proteínas. Quando eu uso o termo peptídeos, eu estou falando de pequenas sequências. Normalmente, elas têm no máximo 20 aminoácidos, tá? Então, podem ter 5, podem ter 3, podem ter 7, podem ter 9, são peptídeos. Quando esses pequenos peptídeos são produzidos, estocados e liberados pelos neurônios nas sinapses químicas, eu uso o termo neuropeptídeos, tá? Então, neuropeptídeos são pequenas sequências de aminoácidos que são produzidas, estocadas e liberadas nas sinapses. Essa é uma categoria bem grande de substâncias que foi mais recentemente, que vem sendo, né, mais recentemente estudadas e regulam uma infinidade de coisas, tá? Existe uma lista enorme delas. Quem quiser saber, eu aconselho pegar artigo científico, livros, ver lá a lista, estudar. Mas uma coisa importante, gente, não adianta querer decorar. Eu falo muito disso porque existe um conceito equivocado de que saber é decorar as coisas, é memorizar, né? Então eu sei que existem 100 neuropeptídeos, eu posso falar o nome de todos eles. Para que isso serve? Para nada, tá? Então não perca o seu tempo tentando decorar nomes de coisas, tabelas de fármacos, tabelas de receptores, porque isso, gente, quando você precisar disso, você pode pegar o livro, você vai abrir, vai estar lá. Para isso a ciência estudou, para te dar lá os conceitos, os nomes, os fármacos, dos nomes. Não precisa se desesperar com isso. O que é importante é você entender o que é a substância, você entender o que ela faz, entender como ela age.
Agora, se você é um aluno de pós-graduação ou se você está fazendo um trabalho de iniciação científica e a tua função é exclusivamente estudar os neuropeptídeos, aí é interessante você conhecer os principais receptores, a principal forma que eles agem. Agora, perder o tempo da vida decorando nome de neurotransmissor, nome de receptor, isso não funciona, tá? Você precisa entender o que é uma substância, como ela é produzida, como ela age. E aí, com o tempo, de tanto você ler, de tanto você estudar, de tanto você ver de várias formas, você vai começar a aprender o nome dos principais neurotransmissores, a principal via, dos principais fármacos, os principais efeitos. Mas não é o objetivo de um fisiologista decorar, tá? Não é. Se alguém ensinar isso, está ensinando errado. O principal objetivo é entender. E se você entender, você vai guardar. E se você guardar, quando você lê, aquilo já vai vir na tua memória, tá? Então aqui, ó, nessa categoria neuropeptídeos, tem uma lista enorme. Eu vou falar de alguns, porque eles têm umas tarefas bem interessantes. Eles trazem, sim, uma nova luz sobre várias coisas que a gente desconhecia. Então, vou dar um exemplo para vocês. Nós temos um neuropeptídeo chamado neuropeptídeo Y, tá? Neuropeptídeo Y. Esse neuropeptídeo, ele está envolvido, por exemplo, no controle da ingestão alimentar. Então, comer é um ato controlado. Apesar da gente saber que a gente come muitas vezes demais e que existe uma série de problemas que envolvem um controle alimentar, fisiologicamente comer é algo regulado, que deveria funcionar em homeostase. Eu deveria comer aquilo que é necessário para eu manter as minhas funções, sem que isso me causasse prejuízo. Tá? Então, um dos principais mediadores do controle ali da ingestão alimentar é um neuropeptídeo. Ele chama neuropeptídeo Y. Existem neurônios em regiões do teu encéfalo que produzem ele como neurotransmissor. Quando ele é liberado, você sente fome. Então, parte da tua vontade de comer envolve que neurônios do teu encéfalo estejam liberando lá o neuropeptídeo Y. E isso dá vontade que você tem de comer, tá? Não é só isso, mas é um exemplo, tá? Então, os neuropeptídeos são uma categoria enorme que regula uma série de tarefas no sistema nervoso central. Então, neuropeptídeo Y, um tipo de neuropeptídeo liberado que age lá nas sinapses regulando a nossa fome, tá? Vou dar um outro tipo de neuropeptídeo que age com uma ação que eu chamo de neuroendócrina. Olha que interessante. O ADH. O ADH é uma pequena sequência peptídica de 7 aminoácidos, se eu não me engano, tá? 7 aminoácidozinhos. O ADH também é conhecido como vasopressina. É a sigla do hormônio antidiurético, tá? Hormônio antidiurético. Sabe onde isso é produzido? Em neurônios lá do sistema nervoso central. E sabe onde isso é liberado? Na sua glândula chamada hipófise. Mais especificamente, a neurohipófise. Então, existe um neuropeptídeo chamado ADH, a sigla de hormônio antidiurético, que é produzido em neurônios lá do seu encéfalo e é estocado no terminal axonal, que é liberado lá pela glândula neurohipófise. Quando isso aqui cai no sangue, isso é uma ação neuroendócrina, porque é um neurônio liberando um neuropeptídeo no seu sangue. Isso se espalha para o seu sangue, vai lá para o rim. E sabe qual é o efeito do rim? O nome fala antidiurético, impedir a perda de água. Então, quando o ADH é liberado pelos seus neurônios e ele cai no seu sangue, o que ele diz para o seu rim? Para preservar água, para reter água. E isso é importante para você controlar volume e controlar pressão e outras coisas dentro do sistema nervoso, dentro do nosso sistema de um modo geral, tá? Então, neuropeptídeos, neuropeptídeo Y, ADH, eu posso citar uma série de outros neuropeptídeos, tá? Mas são uma categoria especial, importante, grande, de tipos de neurotransmissores, com efeitos variados que vão desde o controle da ingestão alimentar, desde o controle do volume e osmolaridade,
tem outros que estão envolvidos com as sinapses de controle motor, de aprendizagem, de emoção, de memória. Então percebam que os neurotransmissores é uma infinidade de substâncias, tá? Algumas que eu nem falei, que tem a ação sobre outras células, ou outros neurônios, ou outras células, que são liberados durante um potencial de ação, que frequentemente tem receptores que os reconhecem e que vão ser os responsáveis, os neurotransmissores junto com os receptores, vão ser responsáveis por uma ampla variedade de efeitos que a sinapse química pode causar. Tá? Por isso, entender a sinapse química, os neurotransmissores e os receptores é importante para que a gente entenda a comunicação dentro do sistema nervoso e os efeitos que os neurônios conseguem fazer fora, sobre a musculatura esquelética, sobre a musculatura cardíaca, sobre as glândulas e sobre processos metabólicos. Então, é importante entender quem são, onde agem e os efeitos principais dessas substâncias. Então, com isso, nós encerramos a questão dos neurotransmissores. Eu preciso falar ainda de controle de liberação e recaptação, que eu vou deixar para falar ainda essa semana, assim que der, tá? E, paralelamente, eu devo estar soltando alguma aula sobre movimentos do trato gastrointestinal. Então, continuem em casa até segunda ordem, né? Respeitem os cientistas, respeitem a ciência. Tudo isso que eu estou falando aqui não sai da minha cabeça. Tudo isso que eu estou falando aqui sai do conhecimento, sai da ciência, sai de laboratório, sai de gente que se dedica e sabe o que está fazendo. Então mantenham a quarentena até que os cientistas definam qual é a melhor estratégia. E o governo que for inteligente vai ouvir a sua ciência, porque a ciência sabe o que faz. Um abraço no coração, meus queridos, até a próxima.